Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Ação em Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta quinta-feira, nós temos a presença de dois convidados ilustres, imponentes. Paulo Costa já começa a rir. Paulo Eduardo Costa. Olha, eu fui desafiado aqui por uma pessoa que esteve aqui na TV esses dias e viu o agendamento, olhou e falou: o Paulo Costa virá o seu programa? Eu falei: vai vir, sim. O senhor vai perder muito tempo com ele. Falou isso para mim. Olha, veja. Aí eu também fiquei meio preocupado. Eu falei: como assim? Para apresentá-lo. Eu falei: por quê? Porque o Paulo Costa é o recordista de participação em entidades. Todo mundo chama o Paulo para ser vice-presidente do conselho, do secretário, do deliberativo. Então, o tempo que você vai ficar lendo as entidades... Quantas entidades você participa, Paulo? Eu estava até brincando hoje pela manhã. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde. Obrigado, Augusto, Imagina. pelo carinho. Mas eu sou, na verdade, presidente e vice de 3 instituições. Olha só. Mas veja bem, deixa eu deixar claro, não há nenhuma megalomania nisso, não. É a ausência pura de lideranças. Não é isso. As pessoas acabam, gostam, você de é um uma cara forma ou de outra, de se omitem e a gente acaba aceitando participar da comunidade. Você até tem porque conhecimento, você é uma pessoa séria. Né? Eu te agradeço. A Luciane, como eu chamo? Luciane Borges. Borges esteve aqui. Ela me Aí falou. ela falou assim: eu tô até sem jeito. Por quê? Não, porque o doutor Paulo Costa, a minha entidade é a única que ele não é o presidente, ele é o vice, ou o diretor, enfim. Mas nós queremos ele de presidente. Eu falei: bom, precisa ver se ele quer, né? Porque... eu sou o vice-presidente do Comitê Metropolitano de Saúde e Bem-Estar Animal. Isso é verdade. E a Luciane é a presidente. Nós falamos aqui sobre um problema sério das cidades da Baixada, principalmente São Vicente e Praia Grande, que é o problema com os animais de grande porte, viu, Sim, Paulo? é muito sério. É sério, muito sério. E São Vicente me parece, olha... Eu sei que tem muito burro solto lá, muito jumento que anda pelas ruas, mas alguns precisavam de um pouco mais de atenção. Infelizmente. São Vicente e Praia Grande também tem esse problema. É as duas cidades onde há uma população de equinos e de assininos muito grande, né? E precisaria ter um abrigo específico, um local de tratamento. Realmente há muita omissão. São maltratados, né? São maltratados. São explorados. São explorados, a palavra correta. É verdade. Isso é verdade. Eu cheguei uma vez, inclusive, Augusto, até aditando, eu cheguei uma vez a prender um animal quando vinha de Santos para São Vicente, a 1h da manhã, vindo de um jantar que eu frequentei aqui em Santos. O cavalo estava carregando alguma coisa próximo lá de 300 quilos, 400 quilos, uma carroça monstruosa, saindo sangue pelas patas, uma coisa medonha, cheio de lanhas, de tanto tomar chicotado, o animal não tinha mais forças e eu acabei interrompendo o fluxo, chamei polícia, fui para a delegacia de madrugada, uma situação triste. E o animal acabou sendo, graças a Deus, apreendido, depois até por uma graça do Paulo Pimentel, que é do sindicato aqui dos enfermeiros. Sim. O Paulo Pimentel tinha lá uma baia, até então no Jockey, né? E hoje eu sou vice-presidente do Jockey, até fica mais fácil. Mas aí acabamos levando o animal para lá, foi tratado, foi cuidado, e aí conseguimos salvar uma alma, pelo menos. Mas hoje o poder público não tem esse espaço. Não tem. E não tem nem o serviço de atendimento. Se você ligar lá, eles não conseguem dar... Aliás, eu não consigo entender por que as pessoas até hoje não criaram hospitais médicos veterinários gratuitos. Porque a população carente tem seus animais e tem direito. E nem sempre tem recursos. É verdade. Né? Então deveria haver aí dentro... Talvez um metropolitano, né, que pudesse atender. Seria interessante. E não precisaria fazer nada. Bastaria reverter a renda dos impostos de rações, de produtos PET, de tudo ligado à área, para alguma coisa nesse sentido assistencialista. É verdade. E eu estou convidando também o historiador Marcos Braga. Marcos, obrigado pela participação. Eu estava vendo uma matéria que saiu
esses dias, semana passada. Aliás, quando foi divulgado, eu já fiquei preocupado. Gastaram 50 milhões de reais para fazer o Museu Pelé. Isso foi o valor divulgado oficialmente. Museu Pelé, 50 milhões de reais. Eu achei dinheiro pra caramba. Eu fiquei pensando, pô, muita grana, 50 milhões, até porque construíram lá um prédio que não é tudo isso, né? Um prédio até singelo. E o Museu Pelé está dando um prejuízo mensal de quase 80 mil reais. Quer dizer, o que arrecada não consegue pagar e ainda falta 80 pau que o poder público está colocando por mês para manter o Museu Pelé. Museu no Brasil é deficitário ou, no caso do Museu Pelé, está superdimensionado? Boa tarde, obrigado pela participação, Marcos. Muito obrigado, Augusto, pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, eu acho que realmente a gente não tem ainda você sempre frequentar museus, ou seja, esse tipo de coisa não é uma coisa que a gente tem muito ainda no Brasil, né? Nós temos aqui, eu faço parte do CISEM, Sistema Estadual de Museus, né? Sou um dos representantes aqui na Baixada Santista, são 4 representantes. Eu, como titular, e a Beatriz, que é uma bibliotecária muito competente, um representante, o Barreto, do Museu do Porto, e a Mônica, do Museu de Pesca. É o Mena Barreto, né? Então, e nós temos assim, nós temos um projeto chamado Aula Cultural, que trabalha com os museus de Peruíbe a Bertioga, né, que são 16 museus. 9 desses 16 são de Santos, ou seja, Santos tem um grupo de museus extremamente interessantes. Pouco visitado, né? Visitado. O Museu do Porto, por exemplo, pouca gente sabe que existe ali no final da Rodrigues Alves. Agora, assim, eu acho que o Museu Pelé é realmente um montante pesado. Primeiro que assim, é uma edificação que estava praticamente em ruínas, né? São 2 casarões no final do século XIX, né? Que foram feitos para ser até a Câmara Municipal na época, né? A ideia, eles foram construídos porque havia, parece, uma ideia de trazer a sede do governo de Estado para Santos. Por isso que ele foi feito naquela dimensão, que eram os maiores prédios do Estado na época, em 1865, quando foram feitos. E por 2 incêndios criminosos, que aconteceram em 85 e 92, tá, ele acabou entrando em ruínas e foi trocado por impostos que a família de Portugal tinha relação com ele. Então, foi um processo longo, é um processo totalmente novo, moderno. Assim, desculpa lhe interromper, pouca gente sabe, mas um dos proprietários era o pai do vereador Kenny. Sim, é isso mesmo. Né? O Kenny Pires Mendes, o pai dele, tinha umas cotas desse imóvel. Você colocou, realmente eu não sabia esse dado. Agora, assim, o Museu Pelé não faz ainda parte desse grupo nosso, a gente até teve uma reunião com eles há pouco tempo atrás, mas ele é um museu que está dando uma transformação naquela área do centro da cidade, principalmente na Rua São Bento, que é extremamente interessante. E eu acho assim, que ele tem um potencial. Dos museus de São Paulo, um dos 3 mais visitados, se não for o segundo mais visitado, é o Museu do Futebol no Pacaembu. Um museu dinâmico, um museu com muita interação. Mas o Museu do Santos também é recordista de visitação. Também tem uma visitação boa. Agora, sim, eu acho que toda coisa... Eu acho que o Museu Pelé, na verdade, é um ato falho, eu ainda não visitei. Mas parece que ele ainda não está pronto na sua totalidade, ele foi inaugurado assim um pouco às pressas. Precisava da eleição. Mas foi realmente muito dinheiro que foi entrado naquele projeto. Eu achei muito dinheiro, 50 milhões, mesmo na reconstrução, e acho a manutenção, 80 mil reais, muito grande. Alta, eu acho. Você conhece algum museu que tenha uma dotação de 80 mil reais por mês? Não. É um valor significativo. Não é nenhuma crítica, eu só estou fazendo uma observação. E tem um detalhe importante, o principal acervo do Pelé não está nesse museu. O Pelé vendeu o acervo dele para uma empresa. Isso eu não sabia. Isso para mim é sim, o Pelé vendeu. O acervo principal do Pelé foi vendido para uma empresa que explora uma visitação itinerante. Não é? E aí o Pelé doou, ou negociou, enfim, não sei, não vou entrar nesse detalhe que eu desconheço. Não é? E aí eles fizeram lá com alguma coisa do Pelé, tem muito registro, muito vídeo, diferente do Santos, que tem um patrimônio histórico lá de troféus, medalhas, enfim, muito grande.
Quando eu comecei o programa, antes de começar o programa, eu falei, Marcos, vamos falar um pouquinho como é que está a casa de Martim Afonso, e você me corrigiu, não, é casa Martim Afonso. Mas não foi lá que Martim Afonso não ficou, não é dele a casa? Não. Esse é um problema que a gente tem. Então, desculpa, me ajuda a entender, porque eu achava que era. Que ali teria tido não tem uma parede lá? Tem, sim, a parede está lá. A parede, pelo menos, era do Martim Afonso, também não era? Dizem que ele morou, não da parede, mas dentro da casa que a parede está. Na verdade, o São Vicente é uma coisa muito complicada, né? Tudo chama Martim Afonso. Então, toca o telefone na casa do Martim Afonso, o pessoal fala assim, alô, você fala assim, casa do Martim Afonso, olha, será que o meu exame ficou pronto de sangue? Não, você quer falar no hospital Martim Afonso. É verdade. Alô, casa do Martim Afonso, eu quero saber se minha filha está na classe? Não, você quer falar no colégio Martim Afonso. Olha, então, esse é um problema que acontece muito na cidade. Ele ficou só 1 ano e meio lá e tudo é Martim Afonso na cidade. Só 1 ano e meio? Só 1 ano e meio. Eu achei que ele tinha morado numa... Não. Foi bem pouco, porque depois a esposa que ficou tomando conta, né? Isso, você sabe que esse é outra coisa que todo mundo acha. Ana Pimentel nunca veio para São Vicente. Você está brincando? Nunca. Mas pois era ela até na chegada lá do Martim Afonso. Não, desmistificando então a história para mim hoje. Atenção, exclusividade. A mulher de Martim Afonso nunca esteve em São Vicente. Bom, ela pelo menos era mulher de Martim Afonso. Então ele tinha amante. Olha, ele é dos poucos que a gente não sabe se tinha amante índio, porque todos os outros tinham amante. Diz que o João Ramalho tinha várias mulheres índias, foi obrigado a casar de fato com a Bartira, né? Quando os padres começam a colocar ordem na casa, então ele casa com a Bartira, se não me engano ela vira Catarina, não vou lembrar agora isso, né? O bacharel de Cananéia, né? O famoso bacharel também diz que tinham várias mulheres, né? O problema de você ter várias mulheres é que você tem que ter várias sogras. Isso que é um problema que acontece quando você tem várias mulheres. Muito é uma piada horrível, essa que eu falei. De qualquer maneira, o problema de ter várias mulheres é que depois elas não podem se transformar em ex. Que o grande problema é ex-mulher. Mas essa questão da Ana Pimentel é engraçado, porque a Ana Pimentel, depois que o Martim Afonso, ele fica 1 ano e meio só em São Vicente. Na verdade, ele sai de Portugal no dia 3 de dezembro de 1530, chega no litoral do Brasil em 31, em janeiro de 31, mas ele não vem diretamente para São Vicente, porque não era o objetivo dele fundar diretamente São Vicente. Ele vem com 3 determinações. A primeira era acabar com o tráfico de pau-brasil que estava acontecendo no litoral, principalmente por franceses. O segundo era descobrir um caminho para o grande reino de ouro e prata do Rei Branco, que era uma história que corria na Europa, que existia um grande lugar de ouro e prata. Na verdade não era uma lenda, mas era em Potosí, no Peru, e eles achavam que tinham caminhos, tanto que existem caminhos no litoral chamados caminhos do Peabiru, caminhos que levam ao Peru, e o outro buscar um lugar para uma futura colonização. A expedição do Martim Afonso de Souza é uma expedição bélica, não veio uma mulher. Não tinha mulheres na expedição do Martim Afonso. Eram soldados. Só soldados. Sim, para poder... Pessoas, carpinteiros e etc. Bélicos, bélica, é uma expedição bélica, né? A maior depois da de Cabral. Quer dizer, não era de colonização pacífica. E ele era uma pessoa, amigo pessoal do rei Dom João III, ele era uma pessoa da corte, ou seja, um homem de influência, e ele vem para cá, vê que realmente não tinha um degrau para ele subir, e ele fica 1 ano e meio e vai ser governador-geral das Índias depois. E nesse período depois, Ana Pimentel, de lá de Portugal, ela vira uma administradora da capitania. Mas ela realmente nunca esteve em São Vicente. Mas ela administrava à distância. À distância. E a questão da casa, assim, aquela casa foi salva, aquela casa foi feita pelo Rafael Tobias de Aguiar, o 2º barão de Piracicaba. Tem o Tobias de Aguiar da Rota, que era o tio dele, que era casado com a Marquesa de Santos. Sim. E o Rafael Tobias de Aguiar faz aquela casa, onde é a Casa Martim Afonso, em 1895. Né? Que era uma grande casa de veraneio dele, num homem ligado ao café. E em 1997, ela ia ser demolida, porque ela estava toda em ruínas. E aí houve um movimento na cidade para preservar, primeiro, que isso valeria a pena porque era uma casa antiga, e segundo, que havia a história da parede de pedra. Foi chamada uma arqueóloga, chamada Margarida Andreata. Essa arqueóloga fez uma datação e a casa acabou sendo salva. Daí nós temos um vídeo vamos mostrar essa... Ela está lá na casa Martim Afonso, né? Olha a casa Martim Afonso. Aí, olha aí. Nós tivemos áudio, pode comentar, é um vídeo antigo, né? Antigo, só pra gente... Agora é atual, vai mostrar a parede. A parede, essa, olha aí. Na verdade, só sobrou a parede, Marcos? Então, na verdade, essas cenas são um pouco mais... Mas essa casa seria o que sobrou realmente da parede
mas até o século XIX. Agora nós fizemos uma parte inferior, que é uma escavação até a base da parede. Tá, então nós descobrimos... Só para... A parede é feita da época, o que se utilizava? Ela é chamada alvenaria de pedra, ela é feita com cal de conchas, cal de sambaqui, óleo de baleia, né? Pedra e barro. Tá. Né? Então era o material que tinha mesmo... Que tinha, etc. E um dos responsáveis por esse novo momento da Casa Martim Afonso é o Manuel Gonzalez. Que legal. Ou seja, ele topou aí a fazer uma leitura daquela parede e nós descobrimos muita coisa. Ou seja, nós descobrimos 25 metros de parede contínua, de base até em cima mais de 8 metros de parede. Ele descobriu cerâmica indígena, tupi. Agora, infelizmente, parou esse processo e a gente agora está num novo momento, que depois eu comento com você, que é uma proposta de incorporar o outro lado da parede, que é um estacionamento, né? São 2 imóveis que nós tombamos pelo Conselho do Patrimônio Histórico, para nesse local, até uma proposta que está sendo encampada pela Prefeitura e pela Secretaria de Cultura, de naquele local fazer um museu da cidade de São Vicente, colocando aquela parede. Porque se ela é realmente, e a gente acredita que seja, o que ela é um dos principais monumentos do Brasil, porque ela seria anterior à fundação de São Vicente, feita por degredados, que era aquele pessoal que vinha cumprir pena no litoral do Brasil, antes da formalização da colonização que começa com Martim Afonso de Souza. E que época essa parede pode então estar? Entre 1510 e 1520. Então, sem dúvida é um dos principais registros no Brasil. Dentro do lado você tem um estacionamento. Dentro do estacionamento você vê uma parede de 1 metro saindo assim para fora. É uma coisa impressionante. E a gente acha que dentro do estacionamento a gente vai achar muita coisa. E não consegue trocar a área lá com o proprietário? Estamos abrindo negociação. E acho que a gente chega lá, porque os 2 imóveis foram tombados. E a gente, até um arquiteto que é vice-presidente do Conselho, que é o Zan Quaresma, desenvolveu um projeto muito interessante e a gente acha que a gente vai conseguir localizar pelo menos 70% do limite da fortaleza, porque 30% hoje é um prédio, então a gente não consegue mais. Essa casa era uma fortaleza, então? Fortaleza. Existe um texto de 1530 de um navegador chamado Sebastião Caboto, e Alonso de Santa Cruz é o cara que faz o registro, que é um cosmógrafo. Ele fala assim: tem os portugueses um povoado de 10 ou 12 casas, uma feita de pedra com seus telhados e uma torre para se defender dos índios em tempos de necessidade. Então é um relato que é feito sobre a Casa de Pedra e tem algumas outras... A história é bem interessante e a gente acha que com esse projeto a gente vai dar uma luz naquele espaço. Quanto mais museus, melhor, né, Paulo? Eu acho excelente. Eu estava até comentando com o Marcos que eu assumi por contingência agora a presidência do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, que tem lá o Museu Histórico da cidade e que tem um acervo absolutamente deslumbrante. Para você ter ideia, tem livros editados por volta de 1700, 1800, obras de arte antiquíssimas, móveis do final do século XIX, né, uma coisa assim absolutamente impressionante. E até eu assumi por contingência, porque era o segundo vice-presidente, o primeiro faleceu, agora o presidente licenciou-se, então eu acabei assumindo a presidência questão de 10 dias atrás. Mas eu já vi que eu vou ter um trabalho muito árduo, porque o acervo cultural contido neste museu de São Vicente, sem dúvida nenhuma, é o mais rico que nós temos na região. Isso eu não tenho dúvidas. E nós estamos preparados para a preservação do patrimônio histórico? Não, de forma nenhuma. Primeiro porque não valorizamos o patrimônio histórico, né? Depois o hábito, como o próprio Marcos disse, o hábito de você ir a um museu é uma coisa que não é muito comum, né? E isso deveria ser até uma visita quase que obrigatória para os estudantes do 1º grau, do 2º grau, para conhecerem um pouco da nossa história, vivenciarem o que é o nosso passado, terem pelo menos uma noção de como é que foi a evolução dessa civilização que a gente participa hoje, né? Então, de maneira objetiva, eu acho que seria a condição sine qua non. Nós recebemos muitos turistas interessados em ver muito da nossa história, até porque a Casa do Barão, como é chamado ali no centro, é realmente uma casa preservada na sua integralidade. Ali morou o barão Kurt von Pritzelwitz, né, que foi degradado depois para o interior em função da guerra, da Segunda Guerra Mundial. A casa nunca passou por modificação estética, quer dizer, ela preserva as características que a fizeram. A construção é do final do século XIX, início do século XX. É realmente uma casa belíssima, com detalhes belíssimos. A visita é fascinante.
Cada sala tem uma surpresa nova, é em piso, em detalhe de teto, em detalhe de parede, as janelas são em cristal bisotê, é uma coisa assim realmente fascinante e até, reputo, muito mal explorada turisticamente, porque eu acho que a cidade deveria ter ali, com muito rigor, um local de preservação intensa da história, porque o acervo, Augusto, é uma coisa absolutamente indescritível. Quem vai até lá e que conhece de história, conhece de arte, o queixo cai e não fecha mais a boca, de tão impressionante que é. Agora nós pretendemos dar uma nova dinâmica, é evidente que a casa agora vai passar por um processo de restauração que ela precisa, a gente vai melhorar lá a parte elétrica, vai criar lá uma estrutura de valorização dessas peças, né? E eu quero também, em paralelo, fazer com que a casa seja um centro de cultura, de história e de arte da região, porque ela tem espaço suficiente para tudo isso. Mas e um acervo, né, que pode... Fora, nós do Patrimônio Histórico, como conselho, e eu como historiador, eu vejo assim, eu fico muito contente pelo Paulo assumir isso do História Geográfica. O Fernando Litt, que era o ex-presidente, fez um trabalho extremamente interessante, muito bom, na verdade. Está com uma idade bastante avançada, teve problemas de saúde, então, mas é aquilo que o Paulo falou, ou seja, o potencial da Casa do Barão, né, Instituto Histórico Geográfico, não só a casa em si, mas a área onde ela está, ou seja, a questão, ela é tombada. Ela foi tombada em 88, se eu não me engano, pela Beth Mendes, quando era secretária do Estado. E eu participei desse tombamento, né? E ela foi tombada, a casa e a área verde. Ou seja, então você tem ali... O entorno. Então você tem toda uma questão relacionada a um lugar que você... extremamente prazeroso você estar embaixo daquelas árvores. Então tem todo um potencial. Tem uma espécie de um mezanino. Isso. Que pode ser feito um café da tarde. Eu sei que tem coisas fantásticas e que eu tenho certeza agora, com a mão do Paulo, como ele fez com o Golf Club, vai virar realmente um brinco e a gente está muito feliz. Essa também... fama de bom gestor me persegue, viu, meu amigo? Eu não posso falhar com os amigos. Olha, tem uma série de gente, de entidades para convidar o Paulo. Tá na fila. Manda pegar a senha. Manda pegar a senha. Agora, o Golf Club também poderia... Me parece que nós estamos criando aí um roteiro histórico, cultural em São Vicente. Tem esse potencial? Já deveria ter sido muito valorizado, né? O golfe completa 100 anos o ano que vem. Só. Aliás, acho também que aquela mata, aquele verde deveria ser tombado e preservado. É uma opinião até pessoal minha. A casa-sede do Golfe foi construída em 1960, ela não é assim tão histórica, mas aquela vegetação e aqueles campos estão ali há 100 anos. Né? Ali é a nascente do rio Cachapuã, que se escreve com P-U-A-N ainda. Então você vê água brotando do solo, é uma coisa linda. Andar no campo de golfe é um privilégio, Augusto, que você um dia tem que dar um pulinho lá. Você já me convidou e eu estou em falta com olha, você. São orquídeas, bromélias, flores raras, 63 espécies. Você falou um dia aqui, uma grama de 100 anos. E depois eu fui embora pensando nisso, né? Quer dizer, sim, porque uma grama que só é a parada, né? Porque objetivamente, quando você planta uma grama, ela tem uma distância uma da outra. À medida que você vai passando o tempo, ela vai se adensando. Lógico. Então você, quando chega lá e põe a mão no chão, você fala, isso aqui é grama mesmo, é carpete. E você passa a mão, e tem gente que tem dúvida, passa a mão e fala, não, isso aqui é carpete. Aí puxa, não, é grama. De tão adensada que ela ficou, porque é justamente que você não consegue criar um gramado maravilhoso em 1, 2 anos. Lógico. Ele demora tempo para ir fechando, né? E aquele nosso é um tapete verde que está ali, ou agora, há 99 anos completo, partindo para o centenário. É uma coisa muito linda e uma história muito linda. São Vicente tem esse roteiro cultural ou ainda não foi na verdade, criado? Ele tem, nós temos esse potencial, eu acho que existem alguns... assim, São Vicente, apesar do esforço de algumas pessoas, ele explora muito pouco a questão turística, no geral, né? Eu acho que São Vicente precisa assumir essa questão do turismo com um pouco mais de seriedade, né? Porque se você for pensar cidade por cidade, o que cada cidade tem como potencial, você tem Santos com a questão do porto, você tem Cubatão com a questão do polo industrial, você tem Praia Grande com a questão da construção civil na praia agora, quilômetros e quilômetros à disposição da construção civil, né? Você tem Guarujá, que ainda tem um certo glamour. Mas vocês lá em São Vicente estão sofrendo críticas com a construção dos quiosques na praia então, eu tenho visto que muita gente não concordou com aquela construção. Muita gente. Você tem... E o São Vicente tem assim... Gonzaguinha, né? Gonzaguinha. Sim, porque na verdade... Eu ia falar Itararé, não, é o Gonzaguinha. Não, é Gonzaguinha. É que na verdade a imagem que a gente tem de um quiosque é de que vai te fazer um serviço quando você for à praia. Então eu tomo por base, por exemplo, o quiosque do Rio de Janeiro. São todos de vidro. Eles são transparentes, não há uma intervenção. Sim.
Os de São Vicente, infelizmente, até pelo formato, porque ao invés de colocá-los longitudinalmente, colocaram transversalmente, eles aparecem que são tampões, né? Então você vem da rua, por exemplo, querendo ver o mar e você vê... branco, me parece. Branco e preto. Branco e preto, não achei que... E até um vidro que me deixou assim um pouco inseguro, porque a gente conhecendo aquele pessoal que frequenta à noite, à madrugada ali, eu tenho quase que certeza que aquilo vai ser quebrado com muita frequência. Não sei, eu sinto ali que se não colocar um esquema de segurança... Porque nós temos dois espaços extremamente interessantes para se trabalhar turismo. O primeiro é o que vai do Morro dos Barbosas, da Biquinha, até ali a Ilha Pochá, né? Depois você tem outro espaço que vai da Ilha Pochá até a Pedra Feiticeira. Estou falando turismo de praia, né? E que tem sérios problemas. Os quiosques, as pessoas... Agora, existe um projeto, pelo menos, de reurbanização da Biquinha, que a gente está discutindo, até está passando pelo Conselho. Teve aquele espaço dos doces que pegou fogo, né? Que eu acho que ele era muito impactante. A coisa principal você não via que era a Biquinha. Agora parece. Então o projeto agora é dividir aquele em quiosques separados, para você não ter realmente essa leitura, tampar a leitura da Biquinha. Não ficar uma coisa tão camelódromo. São tão camelódromo. Você vê mais o pavilhão dos doces do que a própria Biquinha, que é um bem tombado, né? Mas você falou de um roteiro. A gente tinha uma proposta de um roteiro que chamava Caminhando pela História, que sairia lá do Porto das Naus, que também é um probleminha que a gente está tentando resolver, vai ser resolvido. É a mesma empresa do Museu Pelé, não? Não. Vai se resolver agora. Mas não era AMA Brasil? No início era AMA, mas aí houve uma mudança, não é mais AMA. Mas está parado esse projeto? O projeto está andando. Vamos falar rapidamente do Porto das Naus, você continua, só para a gente não perder o fio da meada. Porto das Naus tem a história do Bacharel, não é isso? Ali poderia ser o primeiro porto de comércio mesmo do Brasil. O Porto das Naus teve possivelmente 3 utilidades. Ele foi o estaleiro dos degredados, o porto de apoio dos degredados. Eu, como Calunga, bato o pé, era lá mesmo. Pronto, a Vilma vai ficar brava comigo, Terezinha, mas era. Acho que não é, né? É uma autohistoriadora. Outra questão, depois, com a chegada de Martim Afonso, ele foi um posto alfandegado, né? Tanto que algumas pessoas escritas antigas colocam como... um trapiche alfandegado. Uma trampa alfandegada, então é conhecido como Rua da Alfândega. E depois, com a saída de Martim Afonso, em 1580, viram um engenho de cana-de-açúcar, do Jerônimo Leitão. As ruínas que se encontram hoje lá estão lá ainda, do Jerônimo Leitão. E assim, as pessoas falam, por que não entravam barcos grandes? Entravam barcos grandes em São Vicente. O problema é que aquela grande ressaca de 42, de 1542... Porra! A gente estava em 1942, 1500... Então, ela assoreou... Que está em registro. Então tem um registro que fala assim de 1582. São Vicente foi rica e hoje é pobre por lhe fechar a porta de mar por onde entrou a esquadra de Martim Afonso de Souza. Porque ela assoreou. E aí, claro que Santos, com todo o seu potencial portuário, transferiu e etc. Mas debaixo da Ponte Pênsil passa um canal de 19 metros de profundidade. Então, que é um dos lugares mais profundos que você tem ali. Nossa, então, mais do que o próprio mais estuário. Mais que o próprio estuário. Então, você tem essa possibilidade. Debaixo da Ponte Pênsil, 19 metros. De profundidade. Ó, eu vou ter que fazer um intervalo. Marcão, segura aí, você vai continuar falando do roteiro, né? O Paulo, eu quero ouvir o Paulo falar um pouquinho do Porto das Naus. E o que eu ia perguntar, quem é que teve aqui semana passada que falou da Ponte Pênsil, ou falou para mim em algum lugar que a Ponte Pênsil, eu até discuti com a pessoa, eu disse o seguinte, que para mim a Ponte Pênsil era tombada. Aí alguém veio para mim e disse, não é a Ponte Pênsil, são as torres que são tombadas, né? E aí essa pessoa, que eu não estou lembrando quem é, que me falou, não, você está enganado, é a ponte que é tombada. Não, é a ponte e eu, com a minha teimosia de taurino, dizia, não, é a ponte. E aí ele até me contou que, na verdade, a Ponte Pênsil foi construída para suportar uns tubos que levavam água ou esgoto, né? Isso mesmo. Ótimo. Então nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista.
Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando abraço especial meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem também nos apoia, o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Santo Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E o Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep. Ô, Gisele, eu vou dar uns recados agora. Você deixa no ponto o GC do Buffet Vanucci, daqui a pouquinho eu vou chamar, que eu preciso dar um recado. Antes, eu quero lembrar que era para ser feito ontem o programa, infelizmente eu não pude fazer o programa ontem, ia vir o seu Sérgio Silveira, que ele fez o texto, né, e fez todo o trabalho de pesquisa de um espetáculo que vai ser encenado hoje no Teatro Guarani. O Jabuca vai ao teatro, contar um século de história através da música. A banda Trilha Sonora que vai fazer o acompanhamento, e o texto compreende passagens desde a chegada dos imigrantes espanhóis ao Brasil, a fundação do Espanha em 1914 e toda a história do agora Jabaquara Atlético Clube. Centenário, Jabaquara. 15 de novembro. 15 de novembro, centenário. Foi ontem o aniversário, 100 anos, era para fazer ontem o programa. Eu tive uma impossibilidade, mas lembrando que hoje no Teatro Guarani, a partir das 21 horas, o espetáculo Jabuca vai ao teatro, um espetáculo musical. E também lembrar do meu amigo Antônio Carlos da Atmas, que neste sábado acontece o baile Baila Comigo. Não, o nome é com talharim com frutos do mar, animação do Oscar Guzella com show do Luiz Américo, lá na Atmas, ingressos só na Atmas, Rua São Paulo 47, horário a partir da 1 da tarde. Muito obrigado para o meu amigo Antônio Carlos Domingues da Costa. E agora eu queria falar puxa vida, agora deu uma engasopada, como diria
os da antiga, né? Os caras da antiga, o Marcão que está acostumado ao pessoal da antiga, né? Historiador tem que estar acostumado. Mas quero lembrar que a dona Clélia e a dona Cleide abriram a agenda para as confraternizações de final de ano. Telefone no seu vídeo, pacotes para diversos tipos de confraternizações ali na Avenida dos Bancários 42, Maison Vanucci. Você pode ligar, pedir mais informações, vai ser muito bem atendido. Então fica aqui o registro, confraternização de final de ano é no Maison Vanucci. Marcos Braga, nós terminamos o bloco deixando 3 assuntos aí embolados, vamos desembolar o meio de campo. Paulo, eu sempre escutei, né? E depois aprendi muito com o Marcos e com o Manuel Gonzalez, com a história do como chama aí, do cara... Bacharel? Do Bacharel, que eu achei isso, dá até filme, né? Uma história daria um ótimo filme. Não é? Uma história, até uma... as pessoas... nós temos que usar os mecanismos, e hoje a televisão é uma grande ferramenta. Quem sabe pudéssemos levar essa história, como do Raul Soares também, né? Que fizeram aí recentemente um curta-metragem. Mas o Porto das Naus, pouca gente sabe, passa por ali, né? De certa maneira não, a verdade é que está abandonado, até talvez por razão dessa interrupção da Ponte Pêncio, e não se explora definitivamente aquela região. O que é um pecado, né? Porque o primeiro trapiche alfandegário do país, o primeiro porto formal do país, a primeira área onde se negociou e comercializou ali produtos que vinham da Europa, né? É uma área que deveria ter aí o aquinhoamento até do governo federal, não digo nem do governo estadual. Eu acho que deveria estar sendo explorada agora por um grupo de arqueólogos que preservariam a área, o próprio engenho do Jerônimo Leitão, que está ali atrás, as ruínas, eu já fui lá ver. Eu, quando fui secretário no início... O Matadouro, que é do lado, né, da família Cardamone, não é isso? Você tem imóveis lá no Instituto de História Geográfica. É isso mesmo, é verdade. Eu, quando fui secretário na primeira gestão do Márcio, nós chegamos a cogitar ali de criar um museu naval, um museu histórico. O Márcio tinha até uma ideia a princípio de colocar lá uma caravela e uma mole de pedra, etc, que no final acabou não vingando. Mas é um pecado ver aquele importante sítio arqueológico abandonado como está. Isso é muito triste, sabe? O acesso é difícil, o turista não é valorizado, porque o turista deveria ir lá para ver, deveríamos ter até um entorno preservado em todos os aspectos, a gente não acaba não vendo isso não. É muito triste ver a história tratada de maneira tão banalizada e o turismo não sendo explorado como deveria, né? Porque... O pior é, no centenário da Ponte Pêncio, ela está fechada. Sim, foi, isso é foi muito complicado. triste. Foi feito algum evento alusivo ou acharam melhor nem comemorar nada, né? Houve uma caminhada. Só para te dizer, nós fizemos uma caminhada e uma remada de pessoal de stand-up, porque o stand-up é uma febre em São Vicente, e uma das outras coisas que deveria ser mais trabalhado a questão do stand-up, que no Brasil todo é uma febre, né? E nós fizemos o pessoal do Remo, pela Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, nós fizemos um abraço simbólico debaixo da Ponte Pêncio, no dia 21 de maio de 2014. Né? Existe agora estamos, pela Secretaria de Cultura, está sendo elaborado um livro para o centenário, que a ideia seria ter lançado na abertura da ponte, que estava marcado para junho, daí virou novembro, agora parece que virou março, né? Conversando com o secretário Amaury, nós achamos mais interessante que ele seja lançado na abertura da ponte. Então, marcar pelo menos nada mais justo, todo um processo. Então, no começo do ano que vem, a gente espera que isso aconteça. Então, essa questão da ponte a gente espera realmente que seja resolvida. E aquilo que você falou, assim, qualquer roteiro que nós tínhamos pensado no roteiro, esse caminhando pela história, então seria Porto das Naus, né? Que é um lugar que a ideia, depois eu te falo mais ou menos o que vai ser feito agora. Ponte Pêncio, plataforma de pesca, onde você teria toda uma visão da parte ambiental, a questão, né? Plataforma de pesca, marco padrão, né? Que é aquele marco na Biquinha, Biquinha de Anchieta, Praça 22 de Janeiro, né? Casa Martim Afonso, Igreja Matriz. A Praça 22 de Janeiro, onde tem aquela grandona. É a praça onde tinha a vila. Não. A vila é Praça João Pessoa. Pessoa, tá. A 22 de Janeiro é aquele que tem aquele monumento do Calixto ao quarto centenário do descobrimento do Brasil. Na verdade, ela fazia parte de uma mesma praça, junto com a Praça da Biquinha, até a década de 40. Depois ela foi urbanizada de maneira diferente. E você tem depois
a Rua na Pimentel, ali as ruínas da Casa Martim Afonso, etc. Rua na Pimentel, que a gente achou uns enterramentos junto com o Manuel Gonzalez. Aqui não morou em São Vicente. Que não morou em São Vicente, nem são os ossos dela. Isso aqui são os ossos da Ana Pimentel. Os ossos, não, da Rua na Pimentel. Nós chamamos os ossos dela. Essa daí eu sei, teve uma polêmica lá que o padre não queria deixar. Quase fomos excomungados pelo padre. Mas que... Ainda é, não é o mesmo padre. Não é o mesmo padre. Esse agora é o padre Valdecir. O Valdecir é bom. Gente boa. O Valdecir é bom. Ele é um grande administrador. Ele tem uns probleminhas agora com o IFAM, mas tudo bem. Porque é difícil você conseguir conciliar, porque apesar da Igreja Matriz ser um espaço de culto, ou seja, uma igreja, etc., ela também é um patrimônio tombado. Então, às vezes, alguns problemas que ocorrem, uma infiltração, uma necessidade de telhadinho, né? Ele precisa resolver rápido. E às vezes o IFAM, que está lá no âmbito federal, não atende da maneira correta e ele faz a obra porque ele precisa atender o público dele. Sim, e aí sim. Cria uns impasses que são complicados. Mas a ideia é essa. Depois o mercado municipal, né? A Vila Cênica, que é aquele espaço da Vila Ainda Cênica. está ativa ou não? Está se retomando o né? processo. Mas você estava, por exemplo, até no intervalo a gente estava comentando isso, que você colocou que a imagem de São Vicente é a Ponte Pênsil, né? O cara fala em São Vicente, fala da Ponte Pênsil. E hoje está lá abandonada, e é uma coisa interessante que o morador de Japuí, né, toda aquela região do Japuí, ele não quer morar, ele não quer ser de São Vicente, ele quer ser da Praia Grande. Olha só. E o Paulo, na sexta-feira, eu tomei um café com um empresário que tem eu nem sabia, tem um condomínio fechado ali no Japuí. Tem. De casas com barcos, não tem? Isso. E ele me disse, olha, eu vou pro Japuí. Eu falei, você vai fazer o que agora no Japuí? Tem uma casa de praia lá. Eu falei, é mesmo? E agora, quando você me lembrou desse detalhe que o camarada tem que ir até passar o Litoral Plaza Shopping para voltar, eu fiquei pensando... Não é? O desânimo, o cara tem que ir para voltar. Não, se o cara for de barco, não. Ele sai daqui da praia e entra rapidinho. Agora de carro ele vai ter que dar essa volta gigantesca. Né? É meio surreal isso. E você vê, eu não sabia disso, que é um condomínio muito bonito ali. Isso, tem várias marinas e várias náuticas naquela região que tem alojamento para o barco, para o carro e para a pessoa. Então é muito funcional, muito prático. Muito funcional. Quer dizer, há potencial, né? Muito grande. Aliás, essa era a ideia de levantar a ponte um pouco ou criar o canal lateral, porque todo aquele entorno e efetivamente até a própria favela México 70 se transformaria em garagem náutica, né? Porque é uma área de fundeio natural, é uma área de mar calmo, de mar tranquilo. Eu gosto muito de brincar de jet ski naquela região, porque ali é um mar muito plácido, ele chega a ser bucólico, né? Então você brinca no sentido de não dar saltos, mas você tem velocidade, aquele frescor da natureza, é muito bonita aquela região, né? E as ilhotas que se formam ali na frente, tem várias ali, pequenas ilhotas em frente ao Japuí mesmo, no canal que... mas hoje é muito pouco explorado, assim, eu percebo em razão dessas dificuldades. Quase nada explorado, né? Porque existem as marinas, né, mas que tem algumas limitações. Agora, se tivesse esse acesso facilitado, eu tenho certeza que boa parte do público que vai para o Guarujá, para Bertioga, efetivamente, né, viria para São Vicente, até pela funcionalidade. Lógico. Porque você desce pela Imigrante, você estaria... Você que é amigo do Billy, fala com ele, quem sabe ele te escuta. A questão não é essa, não é o Billy. O Billy é uma pessoa muito correta, mas a prefeitura não, mas não é isso. Já foi tentado várias vezes qualquer coisa que tentasse abreviar essa dificuldade, né? A intenção não era só turística, mas é econômica. Ali é uma massa da população, geraria uma renda grandiosa. Não depende só da prefeitura, é isso? Não, depende aí de um conjunto de, quem sabe agora com o vice-governador sendo o Márcio França, a gente não consiga, até com a influência do vice-governador, tentar modificar esse esquema mais em caráter estadual e federal. Eu acho que é viável. Essa proposta que foi feita há uns anos atrás do canal lateral, ou seja, seria você estava comentando, para não destombar, não é isso? Não mudar a... Se tem 19 metros de profundidade. Então, você faria um canal, quando você passa de São Vicente, por outro lado da ponte, tem um prédio ali, tinha até um karaokê, né? Ali passaria um canal de mais ou menos 5 metros de largura, com uma profundidade extremamente interessante, e ali você passaria uns barcos. 6 metros, se não me engano, de profundidade. 6 metros de profundidade. Então você passaria os barcos. Mas aí eu não entendi, aí você teria que fazer uma ponte um pouco mais alta. Não, você teria uma espécie de uma rampa que abriria e fechava quando passasse o barco. Olha, umas pontes levadiças na Europa, muito prático. Houve uma outra proposta muito maluca também, que eu achava interessante, mas aí que foi feito pelo pessoal do IFAM, que era manter o visual da ponte, suas torres, né,
e a mesma altura da água, mas que ela fosse feita de uma maneira que no centro dela ela virasse uma ponte elevadiça. Entendi. Então os cabeamentos, tudo seriam fake, seria uma espécie, né, falsos. Sim, né? só de... Mas de qualquer maneira, para você não perder, o problema maior da questão do levantamento da ponte seria a quebra de uma leitura de hoje você ter aquela cabeceira tanto do Japuí quanto de São Vicente na altura que existe. E esse projeto faria uma coisa pelo meio. Mas claro que o canal, foi provado que ele é viável economicamente, ele não é tão complicado com questão de engenharia, e é uma coisa que poderia ser retomada, eu acho que é bem interessante. Agora, tem um arquiteto no Guarujá, o Batóquio, Dagoberto Batóquio, e uma vez ele me mostrou um projeto que ele tinha da Ponte Pêssego, eu não me lembro agora exatamente, mas era um projeto para melhorar e aproveitar a questão do canal. Porque se naquela... Eu acho que a gente deve preservar, quem sou eu para dizer aqui que não vamos preservar o patrimônio histórico, mas concordem comigo que se naquela passagem pudesse barcos maiores, né? Aquela região ela se transformaria de tal maneira que o crescimento econômico, não é, de São Vicente seria muito grande. Nossa. Que hoje é uma grande dificuldade. Porque as áreas do lado de lá, não é, você está aqui da Ponte Pêssego, do lado de lá é a área continental de São Vicente, que a gente sabe que são uma área que precisa de investimento, mas que, infelizmente, o que a gente vê são as palafitas, né? Um lugar que teria uma transformação fantástica e viraria um espaço extremamente nobre, até para essa relação que você falou, carro, barco, etc., é a Rua Japão. A Rua Japão. A Rua Japão tem um potencial para marinas que ela é fantástica. É que as coisas são complicadas. Houve uma época, não sei se o Paulo lembra disso, havia uma proposta de fazer uma marina na Praia dos Milionários. Isso, eu lembro, sim. Juntando aquelas pedras ali no meio, né? Ali é um lugar fazer bonito. uma marina pública. Olha só. Tá? Não caminhou. Não, problemas com o meio ambiente, etc. Então sempre tem uns problemas que vão... Mas você sabe que é uma coisa engraçada, o meio ambiente é curioso, né? A gente sabe da preservação, mas você vai no litoral do Brasil, é comum ver algumas aberrações da natureza e a gente não entende, né? São duas questões, ou meio ambiente ou patrimônio da União, nas áreas da União. Há conflitos aí. Particularmente, acho que os quiosques estão sendo, não sei quem é o autor do projeto e quem está realizando, mas o que eu tenho escutado de críticas... Olha, Billy, um conselho de amigo, rever, porque tem muita gente dizendo que não vai votar em você na próxima eleição porque emparedou a área do Gonzaguinha. E eu passei lá recentemente, não vi pronto, que está construindo. Eu não tinha percebido realmente o impacto, mas hoje me parece que não ficou legal, viu? Não ficou de acordo. E aí o meio ambiente permite, né? Até que eu saiba, não há nenhum impedimento legal na construção dos quiosques. Me parece que há uma ação, sim, civil pública. O munícipe fez a denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público interpelou a municipalidade e há uma ação civil pública no sentido de apurar até em relação à visibilidade, né? Porque de uma forma ou de outra acabou se transformando num grande trambolho. E olha, eu me lembro que São Vicente, o Marcos tem razão quando fala que as coisas acabam em traves, né? Essa marina lá na Praia de Milionários, teve aquele senhor que construiu o Pier do Careca, sim, né? sim. Que seria até hoje... Inclusive o advogado, o Givanildo, não sei nem se ainda está em São Vicente, mas até hoje eu não entendo qual o malefício que aquele pier podia trazer pelo contrário, né? Contrário. Eu achava extremamente interessante. Não é? Se ele, o cara construiu, pô, nada mais justo que ele ter lá um botequinho lá para ele vender uma cervejinha. Me parece que o problema foi construir um mole, porque aquele mole não existia naquela dimensão. Quando eu digo mole, as pedras empilhadas. Pode ter alterado as marés. Alterou como alteraram os já existentes, né? Você sabe que aquela área de assoreamento que está acontecendo com grande densidade na Gonzaguinha é em função dos moles, que foram feitos para conter as marés, de fato. Mas de uma forma ou de outra, produziram um efeito diferenciado, né? A Baía de São Vicente modificou até o seu ecossistema em função dessa construção que a princípio era para preservar. Paulo, eu vou discordar de você num aspecto. Eu li recentemente um trabalho que as alterações em São Vicente têm sido causadas pela dragagem no canal do Porto aqui. Tem várias coisas. Assim, eu acho que a principal
transformação nas praias ali do Gonzaguinha, elas começaram na ligação seca da Ilha Pochá, ou seja, quando foi feita aquela pista de subida da ilha... Que não existia. Que não existia, porque ali existia década de 40, 1940. É isso que eu ia perguntar para você. Então, eu não quero derrubar o Marcão, mas... Não, 1940, então existia naquele sopé dali da subidinha da ilha um restaurante, chamado Restaurante da Família, até a década de 30, etc., onde é o Ilha Pochá Clube. Isso. E aí as pessoas só iam quando a maré estava baixa. Daí começaram a jogar pedra, já para fazer um banco de areia. Quando ele fez o banco de areia, mudou completamente a linha. Tanto que havia uma rua que saía mais ou menos ali naquele canto, que até mais ou menos o Gáudio, foi totalmente comida pela maré. Ela não existe mais. Ela existe na planta. Existe uma avenida simbólica que seria, a partir do último prédio do lado da praia, do lado direito da Teré, ele seria beirando até a Gonzaguinha. Essa avenida, para qualquer coisa, Peraí, eu não me localizei. Como é que Sabe aquele último prédio antes de você subir a ilha? Exato. Amarelo assim? Sim, sim. Ali sairia uma avenida que iria... Maraú, edifício Maraú, né? Isso, Maraú. Maraú. Ali do lado do Maraú haveria uma avenida que ligaria até a Gonzaguinha. E essa avenida desapareceu em função desse fechamento. Daí fizeram os moles, que são aquelas pontas de pedra, para conter, né? Mas o fundo da maré, o fundo da Bahia, ele muda muito rápido. A gente acha até que a grande ressaca de 1542 tenha sido talvez o primeiro problema ambiental que se teve, ou seja, o desmatamento da orla, foi com as chuvas levando a areia, e daí veio uma grande ressaca em 1542 e lambeu a vila, levou a vila embora. Tá, e ela teve que ser construída mais para cima. Então, esse fundo de maré, o Paulo mora há muito tempo lá, ele vê, da ilha onde ele vê, que é privilegiado, onde ele vê, mas eu nasci em São Vicente, o que a gente vê, a mudança de maré ali, agora eu remo praticamente de muito rápido. É muito rápido. Em 10, 20 anos, tem onda que não tinha num lugar, daqui a pouco você vê um banco de areia em outro. Muda muito rápido. Porque nós estamos alterando significativamente, né? Mas em todos os aspectos, por isso que talvez o Porto aqui tem uma em todos os contribuição, aspectos, mas eu acho que os moles têm contribuição, a ilha fechada tem contribuição. Aliás, o fechamento total Dizem que o emissário do José Menino mudou também, a linha de maré. Com certeza. E a ilha mesmo, aquela subida, ela foi fechada radicalmente a questão de uns 25 anos atrás. Porque até então ainda havia lá um pequeno espacinho em que se disfarçava ali uma presumida ligação, mas nunca foi preservada. E olha, nós estamos encerrando o programa, não podíamos deixar de lembrar do Ilha Pochá Clube. O Ilha Pochá também é uma referência de São Vicente, não é? Sim, porque foi o cassino da Ilha Pochá, né? E depois num todas projeto... as histórias lá dos bailes. Né? O Odacho está bem? Está bem, está lá presidente ainda. Você também está no Ilha Pochá? Não. Só como associado. Atenção, associados do Ilha Pochá. Quando é que vai ter eleição lá? Vamos lançar o Paulo em janeiro do ano que vem, mas não dá. Calma menos. Marcão, vamos marcar outro dia para... muito legal o programa hoje. Legal, estou à disposição aí. Ainda mais com a companhia do Paulo. Foi muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Volto a colocar, extremamente importante ele ter assumido o histórico geográfico. A gente sabe que agora bons ventos virão. Que bom. Mas nós, olha, São Vicente tem muita história para a gente contar. Quero agradecer. Muito obrigado, viu? Obrigado mais uma vez, Augusto, pelo convite. Um abraço. Paulo, atenção, entidades, se você está em busca de um presidente, uma pessoa séria, envolvida, mande o currículo aqui para a TV Com, nós vamos encaminhar para o Paulo. Na verdade, Augusto, eu sou um cara que me dedico ao que eu assumo, entendeu? Talvez por isso que tem essa característica de imaginar sucesso, né? Mas eu me dedico, eu me dou ao que eu faço. Na verdade, eu estou integralmente lá e o Instituto não vai ser diferente. Eu vou me doar muito ao Instituto para torná-lo... A TV Com está à sua disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado mesmo. Está à disposição mesmo. Paulo, muito obrigado pela participação. Uma boa semana para você. Para todos nós, obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Ontem, do Dia do Professor, fica aqui um abraço a estes profissionais que estão tão desacreditados no Brasil. São Vicente recentemente teve um episódio aí de uma briga de uma aluna, aliás, da mãe da aluna com a professora, e aí a mãe diz que um agrediu o outro e tal, e nada justifica a violência, né? Nada justifica a agressão. E os professores que precisam ser rapidamente... deve haver uma revolução no país quanto ao entendimento do professor. Porque, infelizmente, nós estamos perdendo os grandes professores, os bons professores. Hoje, as pessoas não... É uma carreira que as pessoas não querem, né? E se os bons não estão,
Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.